Olá, meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia. Estamos na reta final deste guia A Promessa, estamos estudando as alianças de Deus na Bíblia e hoje chegamos à lição 10, a Nova Aliança. Daqui a alguns dias vai trocar o tema, mas nós ainda temos um mês para fazer o estudo das alianças. Antes de entrar no nosso estudo, eu gostaria de dar 2 brindes para vocês essa semana. Esse é o CD da Luciana Cristina, A Minha Esperança. Ela é soprano, tem lindas músicas. E aqui eu tenho Infinita Graça, de Marcos de Lázari. Ele é violinista e temos aqui sons instrumentais. Como que eu faço para ganhar? Deixe um comentário abaixo do vídeo. O sorteio será na próxima sexta-feira. Então escreva aí o que você acha do canal, se você está entendendo, se você quer fazer algum debate, enviar pergunta ou simplesmente, eu gostaria de participar do sorteio, deixe algum comentário, tudo bem? E sexta-feira faremos o nosso sorteio desses 2 materiais aqui. Músicas para acalmar o seu coração, não é? Em dias que temos tanta agitação, nada melhor como ouvir algo para acalmar a nossa mente. Agora, antes de entrar na lição, eu gostaria de fazer um suplemento teológico, como algumas vezes nós temos feito aqui no início dos vídeos. Eu gostaria de falar sobre a tensão entre lei e graça. Você já ouviu esse assunto? A lei ela está em oposição ao evangelho. Desde quando eu era criança eu nunca entendi isso. Como é que é esse negócio de tensão? Eu vi harmonia. Ensinado na Igreja Adventista, eu via que lei e graça se complementam, eles não são opostos como existe nessa teologia popular. Mas como é isso? Eu quero fazer essa reflexão com você. Eu acho que isso aqui vai ajudar muito, vai abrir muito a mente de você que, porventura, talvez, como eu, tinha dúvida nesse assunto. Esse é o gráfico das 2 alianças que nós expomos aqui desde o início. Como vocês sabem, a Igreja Adventista, dentro da Igreja Adventista, há 2 posições sobre o assunto das alianças. Eu apresentei tanto a interpretação de uma aliança, como a interpretação de 2 alianças. Particularmente, eu creio em 2 alianças, e é assim que a gente acredita. A linha azul corresponde ao concerto eterno, e a linha vermelha corresponde ao concerto do Sinai. Então, esses 2 concertos vigoraram ao mesmo tempo, entre o Sinai e a cruz. Então, a aliança do Sinai estava produzindo seus efeitos e a aliança eterna, a aliança abraâmica, também estava em vigor. Agora, alguns grupos evangélicos não pensam assim. Quando eles falam de 2 alianças, sabem o que eles imaginam? Eles imaginam isso daqui. Antes da cruz era o concerto do Sinai e depois da cruz é o concerto eterno que vem até os nossos dias, nos dias da igreja. Então, no Velho Testamento nós temos o concerto do Sinai e a salvação pelas obras. Já no Novo Testamento, nós temos a salvação pela graça. Eu quero dizer que esse esquema aqui ele está errado, ele não encontra suporte nas Escrituras. Por mais que eu acredite que na aliança do Sinai não havia graça, eu também não acredito que na aliança do Sinai havia salvação. Então, ninguém se salvava pela aliança do Sinai. Primeiro ponto de divergência com essa posição evangélica. Em segundo lugar, aqui eles estão apresentando primeiro vem a aliança do Sinai e depois a aliança da graça. Então aqui vem separado a do Sinai e aqui separada a da graça. Mas nós acreditamos em 2 alianças que vigoraram ao mesmo tempo. Eles não, eles fazem primeiro uma e depois outra. Vem a cruz, então uma fica para trás e continua a outra. É por isso que nesse sistema que eu considero errado, mas é compartilhado por boa parte do mundo evangélico, que eles vão ter esse raciocínio aqui sobre a lei e a graça. Veja o próximo slide. Velho concerto. Quais eram as condições? Obedece e vive, desobedece e morre. Novo concerto. Aí só tem graça, não tem mais a lei. Então eles pensam assim, velho concerto nós tínhamos as condições, lei. Novo concerto nós temos graça. Então, é aquela coisa, peraí, a lei não é necessária? Não, a lei foi abolida. Hoje nós estamos debaixo da graça, vocês não estão mais debaixo da lei, estão debaixo da graça. Ora, se estou debaixo da graça, para que eu vou obedecer à lei? Mas aí a gente pergunta assim, então pode matar, pode roubar, pode fazer qualquer coisa? Não, peraí, existe uma lei. Mas você não falou que é só graça? Não, existe uma lei.
Então, quando eu digo que é tensão, é assim, que você vê duas forças, uma empurrando para um lado, uma empurrando para o outro, e ninguém sabe onde termina uma e começa a outra. Às vezes parece que a lei está mais para cá, às vezes parece que a graça está mais para cá. Então existe uma tensão, existe uma briga, e não é um repouso. Olha, tudo se harmoniza assim, não, é uma tensão. Vocês entenderam? Eles baseando-se na ideia de duas alianças. Velho Testamento é a lei, a aliança do Sinai. Novo Testamento é só a graça, não tem mais que guardar o sábado. E aí fica um negócio meio estranho. Como é que você vai, né, harmonizar isso aqui? Não harmoniza, é uma tensão. Alguns expositores adventistas tentam harmonizar essa situação ou tentam melhorar essa explicação de uma outra maneira. Eu vou mostrar aqui sob a perspectiva de uma única aliança. Eles vão colocar, novo concerto tem a lei, tem o obedece e vive e o desobedece e morre, né, que seriam as condições, mas ele também tem os termos de misericórdia, que é graça para perdão de pecados. E essas seriam as melhores promessas, né? Agora, eu quero dizer que esse esquema também está errado. Tiago, por que ele está errado? Talvez você que esteja acompanhando desde o início pode pensar, está errado porque só falou de uma única aliança. E se nós colocássemos, né, o velho concerto aqui para contrastar, aí o sistema ficaria certo. Eu quero dizer que não. Ainda assim, mesmo se a gente fizer esse esquema com o velho concerto, ele está errado. Ainda permanece essa tensão entre lei e graça. Meu amigo, eu só quero deixar bem claro que o ponto, né, de controvérsia, o foco da questão, não é se existe uma ou se existe duas alianças. Eu sei que várias pessoas tiveram um diálogo salutar, um diálogo agradável, se existe uma, se não existe, mas essa não é a questão principal. Eu não vou dizer, olha, pouco faz, tanto fez, pouco importa se existe uma ou se existe duas. Eu não vou dizer isso, porque a Bíblia fala de duas alianças. Então eu acho que tem o seu devido lugar. Mas, nesse assunto das duas alianças, esse não é o foco, se existe uma, se existe duas. E muitas pessoas talvez estão pensando que esse é o foco. E alguém escreveu aqui embaixo, Tiago, qual é a questão prática, qual o resultado prático de crer, se existe uma ou se existe duas? Eu quero dizer que o foco da questão é o que eu vou mostrar aqui, para eliminar a tensão entre a lei e a graça. Por que esse exemplo ainda tem uma tensão entre lei e graça, Tiago? Se aqui nós temos a lei e a graça, vamos colocar aqui, vou voltar aqui, vou tirar a antiga aliança, né? Uma aliança só e eu tenho lei e graça, eu tenho mandamentos, eu tenho graça nela. Qual que é o problema daqui? É que a tensão permanece. Ora, é preciso guardar os mandamentos. Mas aí a pessoa fala, nós não temos condição de guardar. Então Jesus vai perdoar os nossos pecados. Mas se ele vai perdoar os nossos pecados, e se a salvação é pela graça, e realmente a salvação é pela graça, viu? Então por que precisa da lei? Não, a lei precisa porque a lei é importante. Tá, mas não dá para guardar a lei. Não, mas a gente não pode abolir a lei, a gente não pode ir para o raciocínio evangélico, né? Então fica aquela tensão entre lei e graça. E várias vezes, talvez você presenciou essa situação. Está ali no sábado à tarde, um grupo de jovens fazendo uma atividade, e algumas pessoas olham aquilo ali sobre a perspectiva da lei, e outros olham pela perspectiva da graça, né? Olha, isso não pode fazer no dia de sábado. Não, mas em Jesus tem a graça. Então, a tensão permanece, a graça empurra daqui, a lei empurra dali, e aí alguns falam, não podemos ser legalistas, e os outros respondem, não podemos também ser libertinos. Então, entre legalismo e libertinagem, né? Não podemos ser farisaicos, os outros também não podemos pregar a graça barata. Então, onde que é o papel da lei das obras? Aí, nessas situações, a pessoa, pastor, pode fazer isso? Pastor, pode fazer aquele outro? Aí uns olham pela perspectiva da lei, não, não pode. Outros, não, mas Jesus morreu, estamos na graça, então pode. Aí você fica confuso, instaura-se uma confusão na igreja, o que pode, o que não pode, é lei, é graça, e acontece que as gerações vão se passando e nós vamos ficando cada vez mais confusos em situações práticas do dia a dia, em assuntos sobre comportamento, sobre ética cristã, porque existe essa tensão entre lei e graça. Ora, Jesus vai nos perdoar, então é só pela graça. Se é só pela graça, por que eu preciso cumprir a lei? Se eu vou ser perdoado? Não, não tem como cumprir a lei. Se não tem como cumprir a lei, por que a lei está nesse esquema aqui, se é só pela graça? Não, mas você recebe a graça e aí você cumpre a lei. Peraí, então tem que cumprir a lei? Então não é só pela graça? Você percebe a tensão que fica?
Tiago, como se resolve a tensão? E aqui que é o foco da teologia das alianças. Aqui que é o centro da nova aliança. Aqui que é o coração da coisa. E se você não compreender esse coração, é pouco, não vou falar o pouco importa não, mas se é uma, se é duas, não vai ter muito aspecto prático na sua vida. E esse assunto ele é um aspecto prático. Então, o foco não é se é uma ou se é duas, mas o foco é o que eu vou mostrar no próximo slide. Então, esse esquema aqui que eu mostrei, ele está errado. Ele tem lei e tem graça para perdão de pecados. Está errado. Tiago, por que está errado? Porque está faltando uma cláusula da nova aliança que vai eliminar a tensão entre lei e graça. Veja esse slide. Nós temos agora graça para perdão dos pecados e graça para regeneração da mente. Compare com o slide anterior. Aqui nós tínhamos apenas graça para perdão dos pecados e as pessoas se apoiam nos textos assim. Mas sem lei veio a graça de Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. A fé é um dom de Deus. Isso não vem de nós, né? Salvos pela fé. Então, as pessoas ficam batendo, às vezes, na graça só no seu aspecto perdoador. Isso é esconder ou até negar uma das cláusulas da nova aliança. Felizmente, essa não é a exposição do autor da lição. O autor da lição vai enfatizar aqui nessa lição essa cláusula que muitos estão retirando da nova aliança, que é a regeneração da mente. Isso está lá em Jeremias 31, isso está em Hebreus. Tiago, o que é essa cláusula da regeneração da mente? É a possibilidade de obedecer aos mandamentos. O Espírito Santo vai trabalhar aqui nesses fios desencapados, nessa máquina enferrujada, né, nessa nossa natureza pecaminosa acostumada com o mal, e ele vai introduzir uma nova natureza. Nós seremos participantes da natureza divina, de modo que nós seremos habilitados a cumprir todos os mandamentos, estatutos, juízos e preceitos da lei de Deus. E obediência integral. Então, Tiago, como harmonizamos lei e graça? Some a tensão, desaparece a tensão e agora lei e graça se harmonizam perfeitamente. Por quê? Porque a lei continua a ser exigida, o seu cumprimento plenamente. A graça, ela não anula a lei. Lembra desse texto? Anulamos a lei pela graça? De modo nenhum, antes confirmamos a lei. Então, o homem ele é perdoado pelo seu descumprimento da lei e agora ele é habilitado a guardar e cumprir toda a lei. Então, a guarda da lei, de maneira alguma, está em oposição ou tensão com a graça que perdoa os pecados. Porque a nova aliança, na nova aliança, a graça se desdobra em duas cláusulas: para perdão dos pecados e para regeneração do coração, para imprimir a lei na nossa mente. Uma vez que a lei é impressa na nossa mente, nós somos habilitados a cumprir toda a lei de Deus, a fazer toda a vontade do Eterno, a seguir Jesus como 144 mil, para onde quer que Jesus vai. Então, o nosso passado é perdoado e a lei continua a ser exigida, temos de obedecer à lei. Mas como vamos fazer isso? A graça nos habilita. Essa é a exposição de Ellen White lá em Patriarcas e Profetas, naquele capítulo 372, que nós fizemos um vídeo específico sobre Ellen White e a teologia das alianças. Está aqui no canal, você procure. Qual é a posição de Ellen White? Olha o que ela escreve. A mesma lei que fora gravada em tábuas de pedra é escrita pelo Espírito Santo nas tábuas do coração. Em vez de cuidarmos em estabelecer nossa própria justiça, aceitamos a justiça de Cristo. Lembre que nossa própria justiça não é obediência. Nossa própria justiça é desobediência. É Abraão com H, é desobediência. É quebrar a lei de Deus. A lei de Deus é fique com a sua mulher. Aí Abraão vai lá e tem um filho com H. Então isso é nossa própria justiça. Em vez de cuidarmos de estabelecer nossa própria justiça, aceitamos a justiça de Cristo. Seu sangue expia os nossos pecados. Sua obediência aceita em nosso favor. Isso é a graça perdoadora. E agora, então o coração renovado pelo Espírito Santo produzirá os frutos da justiça. Agora é a graça renovadora. Mediante a graça de Cristo, viveremos em obediência à lei de Deus escrita em nosso coração. Tendo o Espírito de Cristo, andaremos como Jesus andou.
Pelo profeta, ele declarou a respeito de si mesmo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos 40, verso 8. E quando esteve entre os homens, disse: o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Nós poderemos também fazer sempre o que agrada ao Pai. Nós podemos ter a lei dentro do nosso coração. Esse é o coração da teologia das alianças. Esse é o motor da nova aliança. Essa é a cláusula principal. Essa é a grande novidade. E o autor da lição confirma isso aqui, como veremos na parte de segunda-feira, logo segunda-feira. Agora, infelizmente, muitos expositores adventistas têm negado essa cláusula, e fica só aquilo, né? Não tem a graça, né? Ninguém consegue cumprir a lei mesmo, dá vontade até de falar, vamos tirar a lei da aliança, vamos ficar só com a graça, e aí a gente adota a posição evangélica, porque a gente fica enfatizando os mandamentos, o sábado, mas no fim de contas não tem como guardar o sábado, por que a pessoa vai perder o emprego para guardar o sábado, né? É só pela graça mesmo? Então, a lei pode ser cumprida, podemos andar como Jesus andou, né? Mediante a graça de Cristo viveremos em obediência à lei escrita em nosso coração. Esse é o ponto hoje de controvérsia, talvez, dentro do Adventismo, se essa cláusula está ou se ela não está na nova aliança. Vamos em frente, aqui na parte de sábado. Eu não costumo ler a historinha, mas eu preciso ler essa historinha da parte de sábado. Uma caricatura em uma revista de anos atrás mostrava um homem de negócios em um escritório diante de um grupo de executivos. Ele segurava uma caixa de detergente, mostrando-a àqueles homens e mulheres. Orgulhosamente, ele apontou para a palavra novo, em grandes letras vermelhas na caixa, dando a entender que o produto era novo. O executivo então disse: é um novo, na caixa que é novo. Em outras palavras, o que havia mudado, o que era novo, era simplesmente a palavra novo na caixa. Todo o restante era o mesmo. Então imagine que você tivesse acesso a uma reunião de executivos e o responsável pelo marketing tivesse uma ideia. Olha só, vamos lançar esse novo produto e poderemos até cobrar um pouquinho mais caro, né? E você chega lá no supermercado, vê o pacote novo, olha, né, tá até um pouquinho mais caro, devem ter aumentado a tecnologia, a qualidade deve ser superior e você compra. Mas tudo não passou de um golpe de marketing. O que era novo, era só o novo na embalagem, o resto era tudo a mesma coisa. Por que estou comentando isso? É que eu não achei muito apropriada essa ilustração. Porque se você descobrisse isso, você ficaria furioso com a empresa, né? Se isso fosse para as redes sociais, eles diriam que é um estelionato, que é um golpe de marketing, que estaria, né, enganando os consumidores, mostrando um produto novo, e geralmente quando as empresas fazem isso, elas aumentam o preço e depois, né, enviando o mesmo produto, só modificando a embalagem. Nós nos sentiríamos traídos, isso seria uma mentira praticamente, porque quando você coloca novo ali, a ideia é de que realmente seja uma coisa nova. Então, Tiago, o problema é que o autor tentou, né, explicar o que ele acha de novo na nova aliança. Como autor da aliança, como autor da lição, acredita em uma única aliança, ele tem uma dificuldade enorme em explicar a palavra novo ou nova aliança. E o Novo Testamento vai utilizar muito, porque a nova aliança é superior, a velha tinha defeito, mas a nova é assim. Então, como ele está sustentando que há uma única aliança, como é que ele vai explicar todos esses textos no Antigo Testamento? Então ele contou essa historinha para dizer, olha, na verdade não tem nada de novo. O que é novo é só o nome, mas a aliança é única e ela é a mesma em toda a Bíblia. Aí que está, né? Eu acho que é um ponto muito fraco na abordagem de apenas uma única aliança, como nós veremos logo mais. E alguém pode falar assim, Tiago, mas quando Jesus fala assim, novo mandamento vos dou, não é Jesus fazendo a mesma coisa, falando novo, mas apenas repetindo algo que estava lá no Antigo Testamento? Eu quero dizer que não. O segundo grande mandamento diz assim, lá no Pentateuco, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, há um equilíbrio, né? Como você ama a você, você ama o próximo. Há uma equidade aqui. É o padrão da justiça. Se você se ama até aqui, você ama o próximo até aí. E Jesus até repete esse mandamento em Mateus, só que ele não chama de novo. Lá em João, que ele vai falar, novo mandamento vos dou, que vos ameis
como eu vos ameis. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Percebe que quando Jesus fala novo mandamento, é novo, é diferente. Porque Jesus, ele amplia, olha, você vai amar o seu próximo como a ti mesmo, mas você vai amar mais. Não apenas como a ti mesmo, mas como eu vos amei, porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ninguém tem amor maior do que esse de dar a sua vida pelos seus irmãos. Lá no Antigo Testamento não se exigia que você dasse, porque você ama na medida como você ama a si mesmo. Mas quando Jesus fala novo mandamento, ele introduz um elemento novo. Agora você pode ser cobrado, você pode ser chamado a morrer pelo seu próximo. Então a nova aliança, ela é nova mesmo. E ela é nova em dois momentos. Quando Adão e Eva transgridem comendo da árvore da ciência do bem e do mal. E Deus fala assim, olha, vocês poderiam morrer hoje, mas eu vou fazer uma nova aliança. É porque a nova aliança é diferente do pacto de obras que havia no Jardim do Éden. Ali ele apresenta a graça para o Divino Pai. Então é um novo pacto. E quando Jeremias chega e fala assim, eis aí vem dias, diz o Senhor, que farei uma nova aliança com a casa de Israel, ela é nova outra vez, ela é nova em contraste com a antiga aliança. Ela é diferente, é novo no sentido de diferente. Então, na teoria de duas alianças, quando fala novo, é realmente novo, porque é diferente. Na teoria de uma única aliança, fala novo, mas no sentido do empresário aqui, olha, é novo, mas eu só estou usando essa palavra aqui, não tem nada de novo. Essa é a ideia, eu não concordo com essa ideia, ela me parece um pouco antiética no ponto de vista comercial, ela não me parece fazer muito sentido na Bíblia. Quer ver? Primeira pergunta, eis aí vem dias, domingo, leia Jeremias 31, 31. Aí, ó. Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança. Então, é nova de verdade, porque no verso 32 diz, não conforme a aliança que fiz, vai ser nova porque ela vai ser diferente. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. 33. Na mente imprimirei as minhas leis. Haverá cláusula de graça para a regeneração da mente, a fim de habilitar o pactuante a guardar todas as leis, todos os mandamentos. E também eu vou perdoar as suas iniquidades. Então ela é nova nesse sentido. E se ela não é conforme a aliança que fiz com seus pais no Sinai, quer dizer que no Sinai não havia esses dois aspectos, ok? Então, essa lição talvez seja a que mais haverá divergência entre as duas interpretações, de uma aliança e de duas alianças. Em muitos aspectos da antiga aliança permanecem na nova. É verdade, muitos aspectos permanecem. Os 10 mandamentos, eles são similares, haverá leis de saúde, uma tinha um santuário terrestre, só que outra tem um santuário celestial. E agora haverá esses elementos que vão tornar a nova aliança diferente. 2. Concentre-se na última parte de Jeremias 34, em que o Senhor declarou que perdoaria a iniquidade e o pecado do seu povo. Embora ele tivesse dito que escreveria a lei em nosso coração e colocaria dentro de nós, ele ainda enfatizou que perdoaria os nossos pecados e iniquidades, que são transgressões da lei escrita em nosso coração. Existe alguma contradição entre essas ideias? Não. Eu expliquei no início aquele suplemento teológico, para entendermos que lei e graça se harmonizam. Porque não adianta nada ele oferecer o perdão dos pecados, sendo que você não tem condição de guardar a lei. Aí é uma bobeira falar que tem que guardar a lei, porque ele perdoa, mas você não guarda, ele te perdoa, você não guarda, ele te perdoa. Peraí, vamos tirar a lei logo da aliança. Então, não tem sentido perdoar você, dar a graça para perdoar, se não houver uma graça para habilitar você a obedecer à lei. Se isso não existir, aí fica uma eterna tensão entre lei e graça. Mas vemos que lei e graça se harmonizam, como a lição vai muito bem colocar aqui na parte de segunda. Então, no coração da nova aliança, eu quero dizer que eu tenho concordância com o autor da lição. Eu quero dizer que eu concordo, por exemplo, aqui está falando de Mateus 5,17. Não vim revogar a lei. Nós estamos fazendo uma explicação das duas alianças em um vídeo separado. Essa semana vamos lançar a parte 2. Lançamos na outra semana a parte 1. E agora vamos lançar a parte 2. Ficamos primeiro na parte 1, vendo no Antigo Testamento, agora que é a parte mais interessante, que nós vamos para o Novo Testamento. Então, nessa questão de... vamos então abordar também Mateus 5,17. Esses textos serão abordados todos lá em detalhes, como vocês já conhecem aqui, o nosso perfil de estudo da Bíblia. Só que eu concordo com o autor em relação à conclusão final. O sábado permanece, a lei de Deus continua válida, isso a gente concorda. Agora, em relação à argumentação dele
para confirmar o sábado e a lei, eu acho que a argumentação de duas alianças, ela é melhor, ela é mais fácil, de verdade, mais fácil de explicar e mais sólida. E essa explicação de uma única aliança, eu vejo que ela encontra muitos percalços no meio do caminho. Vou explicar para vocês. Então, ele fala aqui de Oséias 2,18, onde novamente a aliança é comparada à imagem de um esposo fiel à sua esposa. Agora, Ezequiel 11, 18 e 36 vão trazer esse aspecto da graça para a regeneração do coração e para habilitar o crente a obedecer à lei. Então vamos ali. Ezequiel 11, 19. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então, em relação ao coração da nova aliança, eu e o autor da lição estamos de pleno acordo. Apesar dele achar que existe apenas uma única aliança, e eu achar que existem duas, ele trabalha essa cláusula de regeneração para nos habilitar a cumprir a lei. Isso que significa a promessa de um novo coração. O próximo texto, porque não é só eu e o autor da lição, é a Bíblia que diz isso. 18, 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, ou seja, é para parar de transgredir. E criai em vós coração novo, e espírito novo, pois porque morreríeis, ó casa de Israel. Esse negócio de ficar transgredindo, e só enfatizar a graça, perdão, vai levar à morte, isso é caminho de morte. Então, parai as vossas transgressões. A graça não anula a lei, pelo contrário, ela estabelece a lei, porque ela te habilita a obedecer. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e vivei. Convertei-vos, por meio da graça eu passo a obedecer a lei. Último texto, Ezequiel 36, verso 26. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então a nova aliança, ela traz essa promessa incrível de que você pode obedecer toda a lei. Ah, mas nós temos natureza pecaminosa, mas ele vai colocar uma segunda natureza dentro de você, de modo que vai fazer a sua natureza pecaminosa morrer. Ela ficará crucificada na cruz de Cristo. E agora vai reinar em você absolutamente a natureza espiritual. Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, diz o verso 17. São opostos entre si, para que não façais porventura o que seja vosso querer. Aí ele fala das obras da carne e depois o fruto do Espírito. Então, se o Espírito estiver em você, regenerando a sua mente, você conseguirá cumprir todos os termos da aliança. Esse é o coração da nova aliança. E eu agradeço aqui, fico muito satisfeito desse autor estar enfatizando esse aspecto da regeneração, quando hoje muitos tiram essa cláusula da aliança e só enfatizam perdão, e a lei a gente nem sabe para que tem que fazer, porque tá ali, mas é só perdão mesmo. No final Deus vai entender tudo. Esse não é raciocínio bíblico, você não encontra isso aqui na Bíblia, ok? Terça-feira, antiga e nova aliança. Ele vai trabalhar o texto de Isaías 56, que nós trabalhamos na semana passada, que diz que aqueles que querem abraçar a aliança, primeiro precisam abraçar o sábado. Se ele tem consciência do sábado, ou seja, já foi convencido da lei de Deus e dos mandamentos, e ele não guarda, principalmente o sábado, ele não aceitou as condições da aliança, que são condições de obediência. Eu vou dar graça e vou dar regeneração, mas você também tem que cumprir as condições. Então, a graça ela é prévia, ela é antes ainda, mas se você, depois de ter recebido a graça preveniente, não quer abraçar a lei, não quer abraçar o sábado, você não está em relacionamento com Deus. Com exceção aqui são os que são ignorantes, não ouviram falar acerca da lei de Deus e do sábado. Tudo bem? Então, leia Isaías 56. Quais eram as condições colocadas aos que desejavam servir ao Senhor? Guardar do sábado para abraçar a aliança. Aqui tem um comentário, depois da pergunta 5. Embora a nova aliança seja chamada de superior, não há diferença nos fundamentos da antiga e da nova aliança.
Realmente, vamos pensar em termos de fundamentos, as duas têm os 10 mandamentos, mas eu acho que ele está querendo dizer outra coisa. Ele está com aquela história ali de sábado, de que, embora o livro de Hebreus diga que é superior, não tem nada de superior porque é tudo igual, só tem uma. Eu não acho essa argumentação forte, pelo contrário, eu acho ela muito fraca, porque ele não consegue, essa argumentação, dessa teoria, né, no geral, não consegue articular nenhum outro verso da Bíblia para dizer que é só uma. Não tem esse outro verso. Quando a Bíblia diz superior, aí ele trabalha, olha, ele falou superior, mas ele não queria dizer superior. Na verdade, é tudo igual, porque só tem uma. Então, se só tem uma, não tem superior, precisa de duas. Espera aí, a Bíblia chama de superior. A Bíblia diz que uma tinha defeito, tudo bem? Jeremias 31 diz assim, eu vou fazer uma nova, não conforme. Então, você é forçado na de duas. Então, esses textos do Novo Testamento, Jeremias 31, eles representam, na minha opinião, um impedimento invencível a quem acredita em uma única aliança. Quem tiver uma boa explicação disso aqui, basta escrever nos comentários e teremos um diálogo salutar. Que esse é o importante. Termos um diálogo teológico saudável. Nada adiantará estar certo teologicamente e errado quanto ao espírito, quanto ao coração. Aí lá você vai para o lago de fogo com a teologia certa, mas com o espírito cristão errado. Quarta-feira. Aliança superior. Aliás, aqui na terça-feira ainda, eu quero ressaltar esse texto de Ellen White em Patriarcas e Profetas, página 372. É o capítulo 32, do qual temos um vídeo específico. As condições do velho concerto eram: obedece e vive, cumprindo os estatutos e juízos, o homem viverá por eles, cita Ezequiel 20 e Levítico 18. Mas maldito é aquele que não confirmar as palavras desta lei, Deuteronômio 27. O novo concerto foi estabelecido com melhores promessas. Promessas do perdão dos pecados e da graça de Deus para renovar o coração e levá-lo à harmonia com os princípios da lei de Deus. Aí ela vai citar Jeremias 31. Este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, porque lhes perdoarei a sua maldade. Aí segue o texto de Jeremias. Então, esse textinho aqui, né? Depois da pergunta 5, embora a nova aliança seja chamada de superior, não há diferença nos fundamentos da antiga e da nova, ele não encontra muito fundamento, né, tão sólido isso no Novo Testamento, e Ellen White contradiz bem esse texto. Ela fala, olha, as condições do velho eram essas, já as condições do novo é graça para perdão e para regeneração da mente. O assunto é bem claro, então aqui seria uma tensão, né, entre os dois autores. Quarta-feira, aliança superior. Aí ele vai Hebreus 8:6. Vamos dar uma olhada em Hebreus 8:6. E por que ele está chamando a atenção para Hebreus 8? Porque Hebreus 8 está fazendo uma leitura do Velho Testamento, de Jeremias 31, que nós lemos na parte de domingo. Então você tem que prestar muita atenção quando um autor do Novo Testamento cita um texto do Velho. Porque não é um pastor interpretando, não sou eu explicando, é um profeta explicando o texto de outro profeta. Quando Ellen White explica a Bíblia, é um profeta explicando a Bíblia. É diferente de um teólogo explicando a Bíblia. É um profeta, tudo bem? Então aqui, Hebreus 8, ele vai citar o texto de Jeremias 31 e dizer, Jeremias 31 entende-se assim, tá? Hebreus 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E ele cita Jeremias 31, que diz, ó, não conforme, diferente. Então ele fala, a aliança do Sinai tinha defeito, por isso que está sendo buscada uma segunda, uma superior aliança, né? Qual era o problema da antiga aliança? Eu vou ler a explicação de quem acredita em apenas uma única aliança, da teoria monista. Depois eu comento sobre quem acredita em duas. Ó. Segundo o autor da lição, o problema da antiga aliança não era a aliança em si, mas o fracasso do povo em aceitá-la pela fé. Esse texto de Hebreus 4:2 não traz essa explicação. O povo não aceitou a aliança pela fé. Não aparece a palavra aliança ali. Olha aqui, ó. A superioridade da nova aliança sobre a antiga é que Jesus, que havia sido revelado por meio dos sacrifícios de animais na antiga aliança, foi apresentado na nova aliança por meio da realidade de sua morte e ministério sacerdotal. Em outras palavras, a salvação oferecida na antiga aliança é a mesma oferecida na nova. Contudo, na nova há uma revelação maior e mais completa do Deus da aliança e do amor que ele tem pela humanidade. Então ele está querendo dizer que ela é superior, eu até grifei esse texto aqui,
Porque na nova há uma revelação maior e mais completa de Deus. Tiago, é verdade que na nova há uma revelação maior e mais completa? É sim, é verdade. Mas será que é por isso que ela é chamada de nova? O texto de Ellen White não diz, olha, a superioridade é porque ela tem uma revelação mais completa. Não, o texto de Ellen White diz, pois perdoarei os seus pecados e não mais me lembrarei. Olha só, para contrastar, eu vou ler aqui um texto da Antiga Aliança, que está em Êxodo, capítulo 23, verso 21, ó. Guarde-te diante dele e ouve a sua voz e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão. Aí você vai para Jeremias e fala, olha, eu vou fazer uma nova, pois perdoarei. E aqui, ó, porque não perdoará. Então, Ellen White também trabalha nessa mesma lógica. O autor da lição, ele trabalha aqui, porque ele só acredita em uma única aliança, que haverá uma revelação maior e mais completa. Então, eu não consigo ver essa explicação como sendo o motivo dela ser superior. Ela é verdadeira, realmente é uma revelação maior e mais completa. Mas eu não vejo os autores bíblicos elencarem esse ponto para justificar a diferença. Eles elencam a questão de graça, de não perdoará e perdoará. Vou continuar. É superior no sentido de que tudo o que havia sido ensinado por meio de símbolos e tipos no Antigo Testamento teve cumprimento em Jesus, cuja vida sem pecado, morte e ministério sumo sacerdotal foram simbolizados no serviço do santuário terrestre. É verdade que Jesus, né, foi uma revelação maior? É. Agora, não é esse o elemento único destacado aqui para ela ser superior. Então, eu pergunto aqui, seria essa diferença entre as duas alianças apenas uma questão abstrata, intelectual, né? Na verdade, o que ele está dizendo é que não existem duas, existe só uma. Tiago, e como justificar que o Novo Testamento fala de duas? Que uma é superior, uma é inferior? Aí ele fala assim, na verdade é que uma tinha mais revelação, outra tinha menos revelação. Quando eu era criança, eu vou falar a verdade para você, eu tive tanta dificuldade de entender isso que eu falo, gente, mas tanta coisa escrita, parece uma divergência assim tão mesquinha, tão diferente, uma era mais superior. Por quê? Porque uma mostrava mais, outra revelava menos. Isso, para minha mente, me parece muito abstrato. Eu gosto assim, quando o texto bíblico fala assim, pá, lembra daquele curso bíblico antigo, como é que era o nome do curso? A Bíblia fala. Tinha a pergunta e o texto bíblico. Então, eu gosto assim, ler a pergunta e ler um texto bíblico. Eu vou mostrar agora, na perspectiva de duas alianças, que o contraste ele é enorme no Novo Testamento e que Paulo não trabalha nesse raciocínio. Se você ler o Novo Testamento do início ao fim, você vai perceber que há um contraste o tempo inteiro entre a velha aliança e a nova. Eles não estão falando assim, olha, aqui é uma revelação maior, é só uma questão de sombra, é que um apontava, agora veio Jesus. Isso é verdade que aconteceu, mas eles estão trabalhando uma tensão gigantesca entre as duas alianças. E por nós muitas vezes não reconhecermos essa tensão nas duas alianças, os evangélicos não conseguem dialogar com a gente. E eles nos acusam de fazer uma leitura parcial, forçada do Novo Testamento. Sabe por quê? Veja essa tabela. Aqui é o raciocínio de Paulo em 2 Coríntios 3, 3 a 18. Ó, a antiga aliança está lá no verso 14, e nova aliança no verso 6. Nós vamos ler. Será que a diferença entre uma e outra é só uma questão de que uma era sombra e a outra veio Jesus? Uma tinha menos revelação, a outra tinha mais revelação? É meramente uma questão de ênfase intelectual? Será que essa é a divergência das duas alianças? No Novo Testamento você vai encontrar a tensão que Paulo resumiu em 2 Coríntios capítulo 3. Ó, a antiga aliança, escrita com tinta, a nova, escrita pelo Espírito. Uma em tábuas de pedra, a outra em tábuas de carne e coração. A antiga aliança é a letra, a nova, o Espírito. A antiga aliança mata e a nova vivifica. Quando ele fala que é tudo a mesma coisa, como é que a gente entende que a antiga aliança mata? Muitos querem dizer, não, mas é que a antiga aliança quer dizer viver a nova aliança sem Cristo. Então é só um modo de viver e não um contrato diferente. Só que em 2 Coríntios, faça o favor, nessa semana, abra sua Bíblia e leia isso, né? Se você não quiser estudar, aí você só vê o vídeo mesmo. Mas se você quiser entender e estudar, vai ser fácil. Veja também os nossos 2 vídeos sobre os 2 concertos, parte 1 e parte 2. Parte 2 sai essa semana, ó. Ali, verso 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança. A antiga aliança não é um modo de viver, é um documento escrito que pode ser lido. Ó. Então, ela mata porque ela dizia, não perdoarei o teu pecado. Aí você pecou, você morre. Então, uma mata e a outra vivifica. Por isso que a antiga aliança é chamada de ministério da morte. E por isso que a nova aliança é superior, é o ministério do Espírito. E se a antiga aliança foi glória, a nova aliança será a maior glória.
ministério da condenação, ministério da justiça. Já não resplandece, atual sobre excelente glória. A antiga aliança se desvanecia, a nova é permanente. A antiga aliança é um véu que permanece, a nova aliança é um véu que é removido. A antiga aliança é uma escravidão. Gálatas, essas duas mulheres são duas alianças, uma na verdade é Agar. Agar é o Monte Sinai na Arábia que gera para a escravidão. Tudo bem? Agora o verso 14 de 2 Coríntios 3 diz que a nova aliança é liberdade. Então, diante dessa tensão, essa explicação, quando você faz ela para um evangélico, ele acha que você está fazendo uma leitura reduzida da Bíblia. E aí não vai ter uma base de diálogo. Ele acha que você está, para guardar o sábado, que eu concordo, tem que guardar o sábado. Por isso, eu acho que traz muitos prejuízos a gente ter uma visão de uma única aliança, principalmente para dar estudos bíblicos. Chega um texto desse e você não consegue explicá-lo simplesmente dizendo, olha, na verdade é uma só. Quando ele diz superior, quer dizer que antes de Jesus vir era tudo em símbolos, agora Jesus veio, a gente já conhece a história. Aí você reduz a divergência simplesmente para um mecanismo intelectual, um mecanismo abstrato. Veja aqui o nosso vídeo, a parte 2, eu imagino que você vai gostar, mudou a minha vida, irmãos. Eu só estou gravando esse vídeo aqui hoje porque esse estudo das alianças mudou a minha vida. Agora, esse aqui é o nosso esquema, então. Tem a linha azul, que é a aliança eterna, ela foi proposta a Adão, renovada a Noé, renovada a Abraão. E aí por Abraão nós sabemos que já existia 10 mandamentos, Gênesis 26, verso 5. Aí ela foi renovada com Moisés, mas também Deus fez o concerto do Sinai, houve a ratificação do concerto do Sinai. Tiago, por que Deus precisou de fazer o concerto do Sinai? Eu já dei várias explicações picadas aqui ao longo do trimestre, mas veja a parte final do vídeo, os dois concertos, parte 1. Ali eu vou dar a explicação mais completa por que ele fez uma outra aliança, sendo que já existia a aliança eterna. E então, nós temos a aliança eterna da graça sendo ratificada por Jesus para toda a humanidade e a aliança do Sinai para o povo de Israel e também com os 10 mandamentos. Então nós vemos aqui os 10 mandamentos, inclusive esse slide eu peguei lá do outro, parte 1 e parte 2, os dois concertos. Os slides estarão disponíveis lá no outro vídeo, tá bom? Na descrição. Agora, vamos para a quinta-feira, o sacerdote da nova aliança. O livro de Hebreus diz que se Jesus fosse sacerdote aqui nessa aliança, na aliança do Sinai, ele nem sacerdote seria. Porque os sacerdotes aqui são levitas e Jesus é da tribo de Judá. E da tribo de Judá vêm os reis, mas os sacerdotes vêm da tribo de Levi. E Jesus, ele é o sacerdote rei, não da ordem de Arão, porque Arão era só sacerdote. Tem algum sacerdote rei na Bíblia, Tiago? Tem. Quem é? Melquisedeque, era rei de Salém e era sacerdote do Deus Altíssimo. Então Jesus, ele é da ordem de Melquisedeque. Ele está lá no céu, no tabernáculo da nova aliança, que será o tema da semana que vem, como sumo sacerdote da nova aliança. E aí você vai entender melhor aquele texto, Hebreus 7,12, quando se muda o sacerdócio, muda-se também, há também mudança de lei, Muda-se da aliança do Sinai, que tinha o sacerdócio terrestre, no tabernáculo terrestre, e agora nós temos o sacerdócio de Cristo no tabernáculo celestial. Duas alianças, cada aliança tem o seu tabernáculo, isso é tema da semana que vem. Por que não havia salvação na morte dos animais? Porque a morte de um animal não é suficiente para trazer salvação. Muitas pessoas perguntam nos comentários, Tiago, se na antiga aliança não tinha graça, por que então tinha ano jubileu, você tem ano da remissão, você tem histórias que indicam redenção, como a morte de animais, a morte no lugar do pecador. Isso não é prova de que na antiga aliança havia graça? Olha, a antiga aliança é um documento, e lá naquele documento está escrito, não perdoarei a sua transgressão. Está lá em Êxodo, capítulo 23, verso 21. Então, para que a coisa seja válida, tem que estar lá no documento, e não tem essa cláusula. Vou dar um exemplo. Imagine que eu faça um contrato com o meu filho pequeno para o preparar para a vida adulta. Eu falo, olha, aqui em casa você tem que trabalhar, você tem que arrumar a sua cama, tem que fazer o seu culto, ajudar sua mãe na cozinha, e aí você vai ter direitos a ter o seu momento de lazer, o seu momento de brincar, o seu momento de ver um vídeo na internet. Meus filhos gostam muito de ver documentários, vídeos úteis, Isso é uma boa coisa para as crianças poderem assistir. Vídeos úteis, não entretenimento barato, isso você não deixa para o seu filho, não. Então ele tem ali os seus deveres e os seus direitos. Eu estou educando ele para o quê? Para as responsabilidades da vida adulta. Eu estou ensinando que se ele trabalhar,
Ele vai ganhar salário, mas se ele não trabalhar, ele não vai ganhar salário. Isso é uma realidade da vida adulta, que muitos adolescentes só descobrem isso quando terminam a faculdade, né? Sem trabalho não tem dinheiro, esse negócio de mesada não existe. Então, em vez de fazer uma mesada com ele, eu coloco ali direitos e responsabilidades para prepará-lo para a vida adulta. Aquele contrato que eu fiz com ele é um contrato de trabalho? Não, um contrato de trabalho é outro, tem carteira assinada e outras coisas. Então, aquele contrato que eu fiz com ele, apesar dele ensinar, ele ter efeitos pedagógicos, ele não é um contrato de vida adulta, de carteira assinada de salário. Da mesma maneira, o concerto do Sinai, ele ensina sobre a nova aliança, ensina ou não ensina? Ensina. O santuário terrestre ensina sobre o santuário celestial. Então, a antiga aliança, ela traz vislumbres, ela nos educa sobre a nova. Mas isso não quer dizer que por haver o aspecto educativo, existe a cláusula de graça, são coisas diferentes. Então existe o sacrifício existia nas duas alianças, tudo bem? O sistema sacrificial vem lei do Éden, sempre Deus ensinando. Agora, a nova aliança, apesar de ter os sacrifícios também, ela só vale porque Jesus morreu. Hebreus 10:4, porque o sangue de touros e bodes jamais podem perdoar pecados, não podem tornar perfeitos ofertantes. Se Jesus não tivesse vindo, eu pergunto, haveria graça na antiga aliança? Com um monte de sacrifício de animais? Não. Então o que garante a graça é a vinda de Jesus. E Jesus, ele está debaixo da lei de Moisés, então ele teve que obedecer à antiga aliança, da qual Moisés era o mediador. Agora, na nova aliança, é Jesus o mediador. Tudo bem? Mateus 27:51 conta que o véu do santuário terrestre se rasgou quando Jesus morreu. Nós trabalhamos isso aqui na parte 1 do vídeo, os dois concertos, de que essa explicação de que o véu se rasgou da lei moral e lei cerimonial, ela é útil para explicar o fim do serviço sacrificial, mas há outros aspectos da antiga aliança, como lei dos primogênitos, lei dos escravos, lei do levirato, que ela não é resolvida por esse verso aqui. Esse verso ele está em conexão com Daniel 9:27. Ele fará firme uma aliança com muitos, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, o véu do santuário se rasga de cima a baixo. Agora eu quero ler um outro texto aqui com vocês, que é Mateus 26:65. Quero enriquecer a sua abordagem disso aqui. Mateus 26:65 diz assim: então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo sobre Jesus, blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia, é réu de morte. Nós temos então, naquele fatídico dia da paixão de Cristo, duas dispensações. Nós temos o sumo sacerdote terrestre diante do futuro sumo sacerdote celestial. E o líder da nação judaica, ele rasga sua roupa, o que era proibido. Ele estava rejeitando o sagrado ofício, estabelecendo a sua própria justiça. Nas leis judaicas, Mishnah, Talmud, nas leis acrescentadas pelos homens, tudo bem? Eu não tenho uma referência específica, eu quero dizer, na lei dos escribas e fariseus, havia a permissão para os sacerdotes rasgarem as suas vestes. Agora, na Bíblia, no Pentateuco, isso era proibido. Ao sumo sacerdote rasgar as suas vestes, ele estava violando a lei do Pentateuco. Ele estava rejeitando o seu sagrado ofício e, sem saber, estabelecendo o ofício de Jesus, que seria, dali a algum tempo, entronizado no céu como rei sacerdote. No mesmo dia que ele rasga a sua roupa, Deus também rasga a cortina do templo. Há uma mudança de sumos sacerdotes. O sumo sacerdote da antiga aliança, ele mesmo rejeita o seu fiel encargo. Ele abre caminho para Jesus oficiar para nós no santuário celestial. Meus queridos amigos, como eu enfatizei no início, o centro da nova aliança não é apenas a graça para o perdão, mas é a graça para a regeneração da mente, a fim de que você seja habilitado a cumprir perfeitamente a lei de Deus. Negar isso é negar o poder da graça. Não sou eu, não é o meu mérito, mas é porque Deus quer, porque Deus é soberano, porque a graça dele pode, porque tudo podemos naquele que nos fortalece, porque não vos sobreveio tentação que estivesse além de nossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, ele vos enviará o livramento, a graça. E talvez quando nós entendemos que a culpa para nós não cumprirmos a aliança, ela está sobre nós, porque Jesus já fez tudo o que ele poderia fazer para a nossa salvação. Nós sentimos essa culpa esmagar os nossos ossos.
Nós sentimos que já caímos e já levantamos tantas vezes, já tentamos a renovação da aliança. E mais uma vez, nós queremos o perdão e a renovação da aliança, nós queremos a regeneração da nossa mente. E às vezes entregamos o nosso coração a Jesus e nos sentimos como Davi, esmagado pelo seu pecado de adultério, esmagado pelo seu pecado de assassinato. Davi fala: Senhor, não dá mais para circuncidar o meu coração, não dá mais para consertar, não dá mais para costurar. Senhor, eu quero um novo coração. A circuncisão ela é o sinal da nova aliança. Na carne, até os dias de Jesus, mas depois, a regeneração da nossa mente, que é simbolizada pela expressão circuncisão do coração. Esse é o nosso sinal. Talvez você olhe para o seu coração tão cheio de culpa, tão cheio de pecados, tão acostumado com o mal, que você acha que não tenha mais conserto, que não seja capaz de ser habilitado, que nem a graça regeneradora pode ajudar a você. Eu queria lhe dizer que você pode, igual Davi, fazer a sua oração para Jesus, pode pedir ao Pai, ao nosso Pai, dizer assim: meu Deus, cria em mim um novo espírito, cria em mim um novo coração, dá-me um novo coração, porque esse antigo não tem mais conserto. E então você vai viver uma vida nova, tendo certeza dos perdões dos seus pecados em Cristo Jesus e tendo também a graça para regenerar o seu coração, para que você possa cumprir a lei. Essa é a grande promessa. Essa é a promessa de que você pode vencer. E ao vencedor, Jesus permitirá se assentar no trono, como ele também venceu e se assentou no trono do seu Pai. Apocalipse 3:21. Que você seja um vencedor da nova aliança pela graça de Deus.